lá! Sabe quando a gente olha para uma lei e pensa, ok, são só palavras num papel. A grande questão é, como essas palavras viram uma decisão real que muda a vida das pessoas? É essa a mágica que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Existe um verdadeiro abismo entre o que está escrito na lei e a aplicação dela num caso concreto do dia a dia. E a ponte que conecta esses dois mundos é o método lógico. Porque veja bem, entender o que as palavras significam é só o começo. Isso é o básico. O trabalho de verdade começa um passo depois, quando a gente começa a raciocinar sobre as consequências, sobre tudo aquilo que não está escrito, mas que está implícito. E aqui a diferença fica bem clara. O método gramatical é quase como pegar um dicionário e perguntar o que essa palavra significa. Já o método lógico vai muito além. A pergunta dele é, ok, se o texto diz isso, quais são as consequências inevitáveis? Um foca no significado, o outro nas implicações. E para fazer essa análise, quem interpreta a lei tem uma verdadeira caixa de ferramentas à disposição. Vamos dar uma olhada nas principais, aquelas que transformam ideias abstratas em argumentos sólidos, com começo, meio e fim. A ferramenta número 1, a mais fundamental, é o silogismo. A estrutura é super simples, mas muito poderosa. Pensa assim, você tem uma regra geral, que é a premissa maior, depois um fato específico, a premissa menor, e a conclusão. A conclusão é o que se segue logicamente da junção das duas. É o tijolinho básico de todo o raciocínio jurídico. Vamos trazer isso para a vida real. A premissa maior é essa regra geral que está na tela. Todo ato ilícito que causa dano gera o dever de reparar. Aí a gente tem a premissa menor, o fato. João bateu no carro de Maria por imprudência. A conclusão se torna inevitável, percebe? João é obrigado a reparar o dano no carro de Maria. A próxima ferramenta é a contraposição. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é bem intuitiva. Ela ajuda a gente a descobrir implicações ocultas, basicamente virando uma frase de cabeça para baixo e negando. Se X sempre leva a Y, então se não aconteceu Y, é porque com certeza não aconteceu X. O exemplo da chuva mata a charada. Se a rua está seca, é a prova de que não choveu. No direito, isso traz uma precisão incrível. Olha só, a regra diz que um vício torna um contrato anulável. Usando a contraposição, a gente descobre a outra face da moeda. Se um contrato não pode ser anulado, então, por pura lógica, ele não tem vício nenhum. É a confirmação de que o ato foi perfeito. Essa aqui é fantástica. A redução ao absurdo é como um teste de sanidade para qualquer argumento. Funciona assim. Você pega uma interpretação e finge que ela é verdade. Aí vai seguindo o rastro lógico dela até o fim. Se o resultado for uma coisa bizarra, sem pé em cabeça, pronto. Você acabou de provar que a ideia inicial estava errada. Um exemplo bem claro. Imagina que alguém defenda que o direito de propriedade é absoluto. Se fosse assim, isso quer dizer que uma pessoa poderia fazer o que quisesse dentro do seu terreno, tipo, contaminar o poço do vizinho com veneno? A resposta é óbvia, um absurdo. Logo, a premissa de que o direito é absoluto e sem limites está logicamente errada. E por fim, a gente tem a inferência lógica. Na verdade, ela é o processo geral por trás de tudo isso que a gente viu. É a habilidade de ler o que a lei diz e entender o que ela implica, mesmo sem dizer com todas as letras. O silogismo e a contraposição são só tipos de inferência. É o motor que realmente dá força e alcance para uma norma. Muito bem, agora que já conhecemos a nossa caixa de ferramentas, que tal usar? Vamos pegar um crime que todo mundo conhece, o furto, e dissecar ele para ver como cada pecinha lógica se encaixa para formar uma decisão final. A lei não define o furto como uma única coisa, mas como um conjunto de 5 proposições lógicas. Para que o crime exista, todas essas 5 condições precisam ser verdadeiras. Todas, sem exceção. É um verdadeiro checklist lógico. Se faltar uma, já não é furto. Então, na prática, o que acontece? O caso chega e o trabalho é passar por esse checklist, ponto por ponto. O objeto era uma coisa móvel? Sim, uma carteira. Pertencia a outra pessoa? Sim. Foi pego sem permissão? Sim. E a pessoa tinha a intenção de ficar com ele? Sim. Um cheque em cada item. E se todos os 5 elementos foram confirmados? A conclusão lógica é inevitável. O ato se encaixa como uma luva na definição de furto. A lógica aqui não deixa margem para dúvida. Mas se um único item daquela lista falhasse, a conclusão já seria outra. Mas calma lá. A lógica não é uma varinha mágica que resolve tudo. Ele é uma ferramenta poderosíssima, claro, mas como toda ferramenta, tem seus limites. E é super importante a gente entender o que ela pode e, principalmente, o que ela não pode fazer.
Esse quadro resume bem a ideia. A lógica é neutra, ela é sobre a forma, não sobre o conteúdo. Ela não nos diz o que é justo ou razoável. Essas palavras têm o que a gente chama de textura aberta. Elas são vagas de propósito. Para preencher esse vazio, a gente precisa de outras coisas. Valores, contexto social. A lógica garante que o trem chegue ao destino, mas não escolhe qual é o destino certo. Mas mesmo com esses limites, o sistema jurídico seria um caos sem a lógica. Ela é a grande guardiã da coerência. É ela que impede que uma decisão contradiga outra, que revela conflitos entre as leis e, o mais importante, ela nos força a enxergar as consequências daquilo que está escrito, completando o trabalho que a simples leitura começou. Certo. Chegando ao fim, o que a gente leva para casa sobre o método lógico no direito? Vamos fazer um resumo final com os pontos mais importantes. Em essência, o método lógico é isso: aplicar o raciocínio formal para extrair o que está nas entrelinhas da lei. Ele nos dá ferramentas como o silogismo e a contraposição e um processo claro para seguir. A grande função dele é oferecer rigor e coerência. Já as questões de justiça e valores, bom, essas precisam ser resolvidas com outras ferramentas. E, para fechar, fica essa reflexão. Se a lógica é o esqueleto que dá sustentação ao corpo do direito, impedindo que ele desmorone em contradições, fica a pergunta: o que é a alma que dá vida a esse corpo e o torna de fato justo? Essa é uma busca que vai muito além da lógica pura.